Meus amores, a nossa aula de arte de hoje vai ser sobre as texturas naturais e artificiais. Textura. A textura é o elemento visual que com frequência substitui o tato. Somos capazes de reconhecer uma textura tanto pelo tato quanto pela visão, ou pela combinação de ambos. Algumas texturas não apresentam qualidades táteis, mas apenas óticas, como no caso das linhas de uma página impressa. A textura real, através de suas qualidades táteis e óticas, permite que à mão e ao olho sensações individuais. O homem, durante anos, só se preocupou com a criação e a produção de vários objetos. Inventou novos materiais sem se preocupar com os métodos usados. O ambiente foi sendo destruído, o ar, a água, o solo. Mesmo assim, a natureza continua a premiar-nos com exemplos de textura. Mas o que é textura? É o aspecto de uma superfície, ou seja, ele pode ser liso, áspero, ondulado, rugoso, macio. A textura está relacionada ao tipo de material utilizado na superfície de um trabalho. As texturas podem ser naturais ou artificiais. Texturas naturais ou orgânicas são aquelas que resultam de intervenções da natureza no meio ambiente. São elas: cascas de troncos de árvores, madeiras, rochas, folhas, entre outros. Texturas naturais. Temos os seguintes exemplos: cabelos humanos, folhas de alface, frutas como tomate, tronco de árvores, folhas de árvores. Utilizando sua textura, podemos fazer carimbo, colocar em cima de uma superfície ou preenchendo alguma imagem utilizando as folhas de uma árvore. Texturas artificiais são aquelas que resultam da intervenção humana através da utilização de materiais e instrumentos devidamente manipulados. O homem, desde sempre, tenta criar nas superfícies e objetos texturas idênticas às criadas na natureza. Logo, elas são um reflexo do modo como expressamos o nosso entendimento do mundo que nos rodeia. Depende da manipulação das matérias e da técnica utilizada e do modo como utilizamos as linguagens plásticas. Por meio de elementos lineares, pontuais, de manchas, incisões e etc., podemos criar texturas com características ornamentais ou funcionais. Portanto, as texturas artificiais ou elementos industrializados são aquelas que resultam da interferência do homem com a utilização de materiais. Podemos criar texturas com características diferentes, por meio de materiais pontiagudos ou lineares. São exemplos de texturas artificiais: parede de uma piscina, parede de tijolos, parede de xistos, fundo de uma cesta, estores de bambu e madeira. Observe essa imagem. Essa imagem é um trabalho utilizando textura de diversos materiais, como uma caixa de ovos, folhas, plásticos e papel. Esses são os materiais que utilizaram para este trabalho. Nesse outro trabalho, utilizou grãos, onde a pessoa pode ter sensações, tanto táteis como visual. Essa foi a nossa aula de artes de hoje, falando sobre texturas naturais e artificiais. Aqui fica a mensagem do dia. Estudar não é uma obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Gostaram da nossa aula? Espero que tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, já sabem, né? Me procurem.